Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, nós vamos iniciar com a nossa oração, pedindo a Deus que venha derramar as graças sobre nossa vida e nosso coração. Nós queremos falar um pouco sobre dois livros, na verdade, sobre o profeta Ageu e sobre o profeta Zacarias. Então, nós vamos, logicamente que nós não vamos conseguir examinar todos os dois livros, porque o profeta Zacarias, ele tem 14 capítulos, e nesses 14 capítulos são muitas as profecias e as visões para um tempo presente e para um tempo futuro, tá? O profeta Zacarias, por exemplo, ele é um dos profetas, junto com Daniel, é um dos profetas que mais aparece no livro do Apocalipse. As visões do profeta Zacarias são as visões, são complementadas, ou melhor, são retomadas no livro do Apocalipse, para conjuntamente ser os livros escatológicos, ou os livros proféticos, livros aqueles das profecias vindouras, aquelas que irão acontecer ainda, no mundo, que Deus vai se manifestar e que Deus revelou através do profeta Daniel, que Deus revelou através do profeta Zacarias e que Deus revelou através do apóstolo João no Apocalipse, tá? São os livros, praticamente os 3 livros de mais destaques, né? Junto com o profeta Ezequiel também, que era um profeta em que as profecias eram para o seu tempo, para o tempo presente, e também profecias para um tempo futuro. Inclusive Zacarias, ele profetizou muito a respeito do próprio Jesus, a respeito da vinda de Jesus, a respeito dos acontecimentos com Jesus. Então, nós vamos procurar, nesse tempo, procurar ver um pouco sobre esses dois profetas, e deixo a minha recomendação, né? Nós vamos dar uma visão geral sobre os dois livros, nós vamos dar uma visão global sobre eles, localizar eles no tempo, essas coisas todas, mas aí cabe a cada um de nós termos o propósito de ler, porque sem você ler, você não vai conseguir compreender, e os textos, eles são perfeitamente assim, são perfeitamente capazes, nós somos perfeitamente capazes de ler, interpretar e de ver aquilo, né? Buscar conhecimento daquilo que nos fala a respeito do tempo presente, a respeito do tempo futuro, e para que as profecias e o entendimento da Sagrada Escritura seja de uma maneira clara para nós. É muito importante que você tenha em vista sempre duas coisas que são fundamentais na interpretação da Sagrada Escritura, tá? Além daquelas que a gente já conhece, que é o magistério da igreja, né? Que é os 3 grandes fundamentos, a tradição, a Escritura e o magistério. Então, além do magistério que nos ajuda a clarear, a interpretar, a compreender bem os textos da Sagrada Escritura, então esses 2 critérios. A Escritura, ela sempre tem uma parte literal e uma parte espiritual, tá? Então a Escritura, ela tem sempre uma interpretação literal e tem sempre uma interpretação espiritual. Então, em todas as visões, as profecias, as revelações, elas servem para o povo naquele tempo que está vivendo, porque sempre as Escrituras e os profetas, eles têm o apelo à conversão, o apelo à mudança de vida. Quando as pessoas resolvem se converterem, que resolvem mudarem de vida, Deus também
sinaliza ao povo do seu perdão, da sua misericórdia, da sua bondade. Lembre-se que todos nós somos chamados por Deus a vivermos uma vida santa na sua presença, a vivermos uma vida na sua graça, a vivermos a misericórdia, a vivermos no seu amor, e é nessa vivência que a palavra de Deus se encaixa. Ela se encaixa justamente em trazer para a nossa vida a vontade de Deus para nós. E os profetas, eles falavam isso claramente, especialmente eles surgem nos tempos de maiores sofrimento das nações e dos povos, tá? Nós estamos falando aí do profeta Ageu, né? E do profeta Zacarias, e são dois profetas que se localizam aí mais ou menos no ano 500 e poucos, antes de Cristo, tá? Então nós estamos aí mais ou menos há 500 anos, 530 anos antes de Cristo. Então estamos numa época de reconstrução do povo de Israel, tá? Vamos fazer a nossa oração, a nossa súplica a Deus, e em seguida vamos continuar falando desse assunto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite. Queremos pedir, Senhor Jesus amado, a tua graça, o teu amor, a tua bondade. Queremos clamar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Queremos clamar o derramamento das tuas graças, Senhor, e das tuas bênçãos, Senhor Jesus amado, para que sejamos, Senhor, neste dia, nesta noite, Senhor, sejamos abençoados, sejamos tocados pela tua palavra, sejamos curados, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade. Derrama sobre nós, Senhor, a luz do Espírito Santo, para que em teu nome, Senhor Jesus, e com a tua luz, a luz da tua misericórdia, possamos compreender, Senhor Jesus amado, tudo que o Senhor deixou de revelações para nós, tudo que o Senhor deixou na sua palavra. Dai-nos também, Senhor, a força e a graça de lermos e compreendermos bem sempre a tua santa palavra, Senhor, sempre em comunhão com toda a igreja, Senhor, em comunhão com aqueles, Senhor Jesus, que são constituídos neste mundo para levar, Senhor, a tua boa nova, o teu evangelho, a tua libertação, a tua graça, a tua palavra, a tantas vidas, a tantos corações, a tantas almas. Abençoa-nos, proteja, nos guarde, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o profeta Ageu, ele atuou mais ou menos aí no ano 538 antes de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? No contexto histórico que vocês lembram, ou relembrarei agora um instante para que a gente sempre traga isso na memória, nesse tempo é o tempo do retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Deus tinha profetizado, tinha falado através do profeta Jeremias que o povo ia ter um tempo no cativeiro da Babilônia, aproximadamente 70 anos. Então, lá para o ano 605, uma leva, 596, outra leva, 586 ou 587, outra leva. Teve em 3 levas, o povo de Israel foi invadido Jerusalém, foi completamente destruída a cidade de Jerusalém, foi completamente destruído o templo nessa época em que o rei Nabucodonosor, né, que era da Babilônia, veio e invadiu a parte de Israel, a parte de Judá, a parte aonde estava o templo e aonde estavam morando todos esses judeus. Então a cidade, as muralhas, o templo, tudo foi destruído e tudo foi levado, tá? Lembra-se que essa nação, né, os babilônicos, eles levavam as pessoas, especialmente aquelas pessoas mais estudadas, aquelas pessoas mais cultas, aquelas pessoas que estavam em condições boas de trabalho, aqueles profissionais, aquelas pessoas mais instruídas. O povo, os babilônicos levavam para a sua cidade, né,
como o profeta Daniel, que foi levado, como Sidraque, Misaque e Abdenego, que foram levados também, e eram jovens estudiosos, e foram treinados lá na corte de Nabucodonosor para servir ao rei num outro país. Então o rei levava essas pessoas e treinava eles nos palácios reais, cada um nas suas atividades, nos palácios reais, especificamente sobre esses que nós estamos falando, nos palácios reais, para servir ao rei, para servir ao império. Então, toda a nação de Israel, além de ser destruído a sua cidade, além de ser destruído o seu país, além de ser destruído o templo, além de ser destruído as grandes muralhas, porque as cidades eram fortificadas, né? Toda a cidade era cercada e fortificada por grandes muralhas. Não era muralhas pequenas ou muralhas simples que nem nós vemos hoje ao redor das casas, mas eram muralhas assim de uma extensão grande, que cabia carruagem sobre ela, às vezes 12 metros, às vezes 15 metros de altura de um prédio. Eram as muralhas que cercavam toda a cidade para que pudesse cercar da invasão dos inimigos. Então, quando o inimigo entrava, ele geralmente destruía tudo o que era construído por aquela nação, e também eles entravam sempre atrás das riquezas, dos ouros, daquilo que, especialmente aquilo que Israel tinha como fama, né? Israel tinha como fama de ser uma nação que acumulava muitas riquezas, especialmente no templo, né? Falam-se, e o templo muito famoso era o templo de Salomão. O templo de Salomão corria pelo mundo inteiro, que era tudo feito de ouro, todos os utensílios e todas aquelas coisas feitas de ouro, né? Aquela menorá, a menorá, em alguns autores chegam a falar em 34 quilos de ouro somente na menorá. Então você imagine quanta fama disso se espalhava por as outras nações. Então as outras nações eram ávidas para destruir o povo de Israel, para destruir os judeus, para destruir Jerusalém, especialmente para saquear o templo. E isso que Nabucodonosor fez, né? Então essa data de 500 anos antes de Cristo, né? Desde 585, 586 até 538, mais ou menos, quando o povo retorna para Jerusalém, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre esse retorno. Então é nesse tempo que aparecem muitos dos profetas, especialmente para reconstruir Jerusalém, tá? Na primeira leva do retorno dos profetas, porque quando o rei Ciro da Pérsia, tá? Os Medo-Pérsias, eles invadiram a Babilônia. E eles saquearam e eles tomaram esse império para eles, os Medo-Persas, né? Então o rei Ciro, como havia profecia já no livro do profeta Isaías, o rei Ciro ele emite uma ordem para que o povo de Israel retorne à sua nação e reconstrua a sua nação, a sua cidade e o seu templo, tá? Então, quando esse rei Ciro, né, esse rei persa, ele invade a Babilônia e ele mata o imperador, ele toma o posto e ele dá essa ordem aos judeus. Os judeus já estavam assim ambientado, vamos dizer assim, né? Logicamente que sempre com muita saudade, com muita vontade de voltar para Jerusalém, saudade do templo. Vocês sabem que o judeu ele tinha esse apego tão forte ao lugar santo em que Deus colocara na terra, né? Que era o templo de Jerusalém, e que era o lugar que todo judeu deveria se voltar para estar em oração todos os dias da sua vida. Então eles tinham muita saudade, né? Muita vontade de retornar à sua terra natal, vontade de voltar a ter o templo novamente, para eles ter o lugar de culto, o lugar de oração, o lugar aonde do seu encontro com Deus, e também ter a sua cidade reconstruída, a cidade que Deus, a terra que Deus
dar ao povo de Israel, né? A terra que emana leite e mel, porque aquela região é a chamada terra prometida. E entre muitos dos profetas, alguns profetizaram lá mesmo na Babilônia, né? Como Daniel, que foi um dos que profetizou e que viveu na Babilônia. E outros existem chamados profetas da reconstrução, tá? Então, entre esses profetas da reconstrução, uns era profeta e era sacerdotes, como Esdra, né? Esdra era um sacerdote. E como Zorobabel, também Zorobabel era um governante que veio também nessa primeira leva, né? Conta-se que nessa primeira leva, mais ou menos 50 mil judeus voltaram à sua terra, né? Voltaram nessa primeira leva para começar a reconstrução de Jerusalém, para começar a reconstrução das suas vidas, das suas casas, para retomar novamente o lugar da onde eles foram tirados, né? Entre esses profetas, tá? Estava ali, que nem eu falei, Esdra, o governante Zorobabel, estava o profeta Ageu, estava o profeta Zacarias, um pouco antes, né? O Sofonias. Então, vários profetas são aqueles que nesse tempo estão para levar ao povo de volta a uma fé, uma confiança, uma vivência da palavra de Deus, levar ao povo novamente a estar em contato com Deus. Então, sempre colocando na nossa cabeça para facilitar a nossa compreensão e o contexto histórico daquilo que estava acontecendo ao redor e no mundo, para que saber aquilo que o povo de Israel tinha como desafio, aquilo que a sua nação tinha como desafio para realizar nesse tempo. Então, Ageu, ele foi profeta mais ou menos 538 a.C., né? Na época do rei Ciro, como eu falei. Decretou a volta dos judeus a Jerusalém, né? Então, eles decidiram reconstruir, né? Reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Esse templo, a reconstrução do templo, ele foi por etapas. A gente entendendo essa parte, é bom que a gente ajude a entender aquilo que os profetas falavam muito, porque eles falavam de profecias, né? Porque o profeta é aquele que revela, é aquele que traz a palavra de Deus para o povo, para a nação, para aquele tempo, e também é aquele que traz a palavra de Deus para o futuro, quando há revelações futuras, né? Como o profeta Zacarias, que teve muitas revelações futuras. Então, uma das primeiras coisas que eles reconstruíram no templo foi o altar, né? Antes mesmo de reconstruir o templo, reconstruíram o altar para dedicar a Deus novamente o altar do templo, tá? Então, em 522, com a morte, né? Com a continuação da política, com a morte de Cambiéses, né? Que era um rei muito opositor, nós não vamos falar dele agora, mas a comunidade política da Pérsia ficou abalada. Iniciou seu reinado de Dário, deixando maior liberdades aos judeus. Nessa circunstância, o profeta Ageu convoca o povo para um novo esforço de continuar a construção do templo. Então eles já tinham voltado, essa primeira leva, já tinham voltado, já tinham reconstruído ali onde que era o altar do templo, já tinham dedicado a Deus, já tinham consagrado a Deus aquele altar, e começou a acontecer muitos percalços no meio desse tempo. Inclusive esse rei, né, o Cambiéses, foi um rei em que os outros povos escreviam cartas para que eles proibissem o povo judeu de reconstruir no templo e de reconstruir a sua cidade também. Então, quando da morte dele, que o rei Dário assume, né, ou o rei Dario assume, então, aí sim, com o chefe dos judeus repatriados, né, o Zorobabel e o sacerdote Josué, que vieram, né, como cada um pronunciamento de introduzido a descrição da terceira pessoa, podemos supor que o livro é um resumo feito pelos
por aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, especialmente por aqueles todos que tinham esse grande interesse, como profeta, né? Tinha esse grande interesse. A gente fala de um resumo porque o livro é pequeno. O livro são 3 capítulos, então assim é um resumo porque era muito grande aquilo que se era pronunciado, aquilo que se era falado, aquilo que se era feito, especialmente para que o povo retomasse aquele amor que o povo tinha novamente pela sua terra natal, para que o povo criasse ânimo diante de tanta destruição, porque o que eles chegavam, o que eles pegavam? Uma nação totalmente destruída, uma cidade totalmente destruída, totalmente arrasada. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham material, eles não tinham nada para começar a reconstrução. Então, imagine o desânimo que era e as pessoas que traziam o desânimo para o povo judeu que queria participar ou que queria reconstruir a sua nação. No quarto, mais ou menos lá pelo ano 520, né? Mais ou menos pelo anos 520, então se retomou a construção. O destaque, né? Reconstruir o templo e o povo em honra de Deus, tá? Em honra de Deus. Então a primeira coisa, o afinco de Ageu em promover a reconstrução do templo aplica-se porque o templo era o ponto de referência para a reunião do povo. O templo, né, era o ponto de referência para a reunião do povo. O povo de Israel, ele se reunia, que nem eu falei antes, o povo de Israel se reunia sempre em torno do templo. E a lei de Deus era a lei do povo, né? Lembra que naquela época, o povo de Israel, eles não viveram sobre os reis humanos, mas o povo de Israel quase sempre viveu uma teocracia, que era Deus no governo. E teve o tempo dos reis, mas agora o povo de Israel se prepara novamente para viver uma teocracia. Apesar de eles terem os governantes, apesar de terem os profetas, sempre a lei de Deus é que prevalecia sobre o povo, né? E o templo era esse ponto de união de todo o povo judeu, de todo o povo de Israel. Tanto é que ainda hoje é assim, né? Mesmo o templo não existindo, mesmo existindo só o Muro das Lamentações. Por quê? Porque o povo de Israel, sempre que eles se voltam para estar durante o dia em suas orações, eles se voltam para Jerusalém, eles se voltam para o local onde tinha o templo em Jerusalém. Então, era ali que se manifestava. Ageu é herdeiro do pensamento do seu tempo, ao julgar pela devoção cultural ao templo, né? Verte em perspectivas materiais, à luz de Jesus Cristo crucificado. Tal pensamento parece simples demais. A prosperidade material não pode ser o da nossa fé, mas é certo também que um povo que cuida de sua religiosidade, né, ou que pratica a sua religiosidade, um povo que cuida da sua igreja, que cuida daquilo que é de Deus, que cuida das coisas santas, é um povo que tem a graça, que tem a bênção de Deus. Então é um povo próspero. Então o povo de Israel tinha essa questão central sempre na sua vida, né? O profeta Ageu foi o autor do livro do Antigo Testamento que traz seu nome. Ageu foi um profeta. Ageu foi um profeta. Ageu foi um profeta pós-exílio, né? Pós-exílio é aquilo exatamente que ele estava falando, ou seja, ele aparece na narrativa bíblica no período após o retorno dos exilados da Babilônia. Neste contexto, conhecemos um pouco mais sobre quem foi o profeta Ageu na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada.
o profeta Ageu, não há qualquer referência sobre quem foi Ageu, além de que há revelação em seu livro do Antigo Testamento. A única menção sobre Ageu em algum outro livro da Bíblia ocorre no livro de Esdras, né? Capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14. Então, lembra que eu falei que o Esdras também é dos pós-exilados, né? Pós-exílio, aqueles que voltam para reconstruir a nação. Então, Esdras cita, tá? Esdras é considerado, ele era um sacerdote muito versado, muito conhecedor das Sagradas Escrituras. Vocês sabem o que Esdras fazia? Esdras, ele pegava as Escrituras, né? O povo de Israel tinha as Escrituras da época, que era a Torá, que eram os livros de Moisés, que eram os livros que já tinham sido escritos. E pegando essas escrituras, Esdras passava em média 4 horas quando ele reunia o povo lá no sábado, ou reunia o povo para a catequese, para levar a palavra de Deus. E o povo ficava de pé, e Esdras também ali sobre as ruínas, ele lia toda a palavra de Deus para o povo, para que o povo compreendesse. Então, mesmo aquele povo que não sabia, que não era letrado, que não sabia ler, Esdras ia lendo toda a escritura para que eles compreendessem. Então ele era uma pessoa muito versado nas Sagradas Escrituras, tá? Onde citados do profeta, as citações do profeta Zacarias, como alguém que profetizou em nome de Deus e de Israel, dos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Lembra que essa época, esses profetas são todos conterrâneos ou contemporâneos, tá? São todos contemporâneos. O nome Ageu significa festivo ou festival, né? Uma festa do hebraico, tá? É possível que este nome tenha sido dado por ele ter nascido em algum dia importante das festas judaicas. Era possível, tá? O povo judeu usava isso. Se for assim, isso também pode implicar que seus pais eram religiosos. A história do profeta Ageu, é muito provável que o profeta Ageu tenha nascido ainda na Babilônia, tá? É muito provável, tá? Isso não tem, mas que o profeta Ageu tenha nascido na Babilônia e tenha ido para Jerusalém após o decreto de 538 ou 537 a.C., né? Lembra que eu falei do decreto de Ciro, aonde o povo poderia, né? O rei persa, né? Ou o rei da Pérsia, o qual permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal, tá? Isso está lá em Crônicas, né? Em Crônicas 36, 22 e 23, e está em Esdras de 1 a 4, tá? O decreto do Ciro, aonde o povo de Israel, então o profeta Ageu provavelmente é dessa época. Como o profeta Ageu não é citado antes, aproximadamente 520 a.C., alguns sugerem que ele ainda era criança na época do decreto e que tenha retornado do exílio com seus pais. Outros também apontam para a possibilidade do profeta Ageu ter retornado juntamente com um novo grupo de exilados, ou menos nessa mesma data. Porém, neste caso, talvez já fosse um jovem ou adulto. Seja como for, o que se sabe é que o profeta Ageu, de alguma forma, testemunhou a crescente apatia durante o período pós-exílio, o crescente desânimos. E no momento apropriado foi usado por Deus como profeta entre os povos, né? Que nem eu falei,
eles chegaram na sua terra natal e eles não tinham absolutamente nada para reconstruir, para como fazer para reconstruir tudo aquilo que eles tinham que refazer. Então houve assim muitas vezes que eles desanimaram, houve muitas vezes que eles quiseram desistir de tudo, houve muitas vezes que eles desacorçoaram, mas os profetas justamente, né, pelos relatos de seu livro podemos perceber que Ageu foi um profeta muito ativo em Judá durante o período da reconstrução do segundo templo. O primeiro templo foi o que Salomão construiu, agora estão reconstruindo o segundo templo. Em aproximadamente 520 a 515, como já foi dito, o profeta Ageu foi contemporâneo de Zacarias. Tá? Zacarias também, nós estamos falando dos dois livros, tá? O profeta Ageu e do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, daqui a pouco a gente vai dar também um relato do livro dele para que vocês possam estudar e no estudar assim possam ter esse gosto de saber o que o povo de Deus estava sentindo naquela época, o que o povo de Deus estava experimentando e como que Deus falava, como que vinham essas profecias. Quando os exilados retornaram do cativeiro, de forma bastante entusiasmada, começaram a reconstruir o templo em aproximadamente 536. Entretanto, devido à oposição dos samaritanos, a reconstrução foi paralisada até ser retomada novamente em 520. Lembra que a gente já falou muito dos samaritanos, né? Os samaritanos, eles são o chamado Reino do Norte de Israel, tá? Então, os samaritanos aqueles que perderam o seu reino, aquelas 10 tribos que Israel, depois de Salomão, se separou, e foi 10 tribos ao Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. O Reino do Sul permaneceu até 586 antes de Cristo, onde foi exilado por 70 anos, né, aproximadamente, tá? Porque na verdade esses 70 anos dá depois da construção do templo, que foi terminado ali por volta de 515 antes de Cristo, a reconstrução do templo. Então o povo de Israel que passou, que teve esse racha, essas duas nações, né, Reino do Sul e Reino do Norte. No Reino do Norte, 722 foi completamente dizimado. A capital do Reino do Norte é a Samaria. Então, a Samaria não ficava tão distante de Jerusalém, e não fica, na verdade, tão distante de Jerusalém. Então, os samaritanos, primeiro, eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo e para ajudar na reconstrução de Israel. Os samaritanos, que era um povo misturado, tá? Um povo que foi invadido pelos assírios, um povo que foi levado, o povo judeu foi levado dali para a Síria, tá? Para a Síria, o povo judeu que foi levado para a Síria. Então, e um povo assírio que foi colocado ali junto com os judeus. Então se tornou um povo misturado, um se casou com os outros e reconstruíram de novo a nação, mas não mais com um povo exclusivamente, um povo puro judeu. Então o que aconteceu? Os samaritanos, os judeus que eram da parte sul, eles não se davam com os samaritanos. Lembra que na época de Jesus havia aquela grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos, os judeus que queriam passar por ali, eles faziam uma grande volta para não passar ali pela Samaria, que é a capital, que era a capital deles. Então Jesus não tinha esse problema, né? Tanto é que ele se encontrou com a samaritana e tantas outras coisas mais que nós vamos ver para frente. Mas os judeus tinham essa grande... Então os samaritanos, quando os judeus não aceitaram a ajuda deles, eles foram opositores. Eles foram contra a reconstrução do templo, eles foram contra os judeus retomarem a construção do templo. Então, eles que escreviam as cartas justamente para paralisar a reconstrução. Então, houve uma paralisação e depois, em 520,
em 520 retornou ou retomou-se. Existe também a possibilidade de que saqueadores persas, por volta de 525, tenham castigados a Palestina de tal forma que a construção ou a reconstrução do templo parecia ser algo praticamente impossível, tá? Lembra que nós falamos que especialmente a parte de Israel, que ficou nessa época sem muros, sem exército, sem proteção, a nação não tinha nada, a nação estava com pouca gente, a nação estava pobre, a nação estava recomeçando, a nação não tinha nem onde morar, a nação não tinha o que comer, porque ainda não tinha dado tempo deles replantar as coisas, de ter as coisas. Então todos esses sofrimentos, assim, foi nesse cenário que Ageu foi levantado como um profeta do Senhor, a fim de profetizar-se ao povo, de maneira que eles fossem estimulados a se esforçarem para reconstruir o templo, né? Então você pode ver ali em Ageu 1:12, onde fala assim: Zorobabel, filho de Salatiel, como sumo sacerdote, Josué, filho de Josedeque, a todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus e a palavra que lhe dirigia o profeta Ageu da parte do Senhor, e todo o povo temeu o Senhor. Então, através do profeta Ageu, vinham essas palavras justamente de reânimo para o povo. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Olha de quem Ageu recebe o mandato: do próprio Senhor. Deus envia os profetas no momento de necessidade do seu povo, justamente para que o povo recobre força, recobre ânimo, para que eles possam novamente ter o seu templo reconstruído, né? Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel. Zorobabel era o governante, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, que, como a todo o resto do povo, todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do 6º mês, né? Aqui já fala uma data de localização, mas começaram a trabalhar nessa reconstrução, na reconstrução da casa do Senhor, seu Deus. Então, certamente a fase mais conhecida entre as profecias do profeta Ageu está registrada no versículo 8 e 9 do 2º capítulo, tá? No versículo 8 e 9 do 2º capítulo. Pegue aí na sua Sagrada Escritura, vai acompanhando com ela, coloque esse tema como um tema central para aquilo que você está estudando, porque ao mesmo tempo de você colocar isso como uma coisa central nos seus estudos, você vai marcando para você saber, para você ter um contexto do livro, para você saber em que situação que o povo estava, para qual que eram as pessoas que Ageu estava falando e com quem e como que ele estava profetizando, né? Capítulo 2, versículo 8 a 9. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos, né? Deus falando. A prata e o ouro, porque o povo estava preocupado com o quê? Com aquilo que eles não tinham para reconstruir. O povo estava preocupado com as coisas materiais. O povo estava preocupado, né? E muitos de nós, né? Assim começamos, logicamente que a obra de Deus, ela sempre começa do nada, tá? Do nada. Eu lembro que
Eu estava certa vez com o Padre Jonas da Bíblia, da Canção Nova, e ele, quando ele começou a comunidade da Canção Nova, ele estava testemunhando, tá? E eu tive com ele desde os tempos desse começo da Canção Nova. Nós fazíamos os congressos jovens e ele ainda não tinha, ele tinha essa comunidade, mas ainda ele não estava estabelecido no lugar. Só depois disso que ele pegou o lugar físico, né, em Cachoeira Paulista, e ali ele começou a construir a comunidade. E ele começou a partir de que uma pessoa em que ele falava desses projetos que estava na sua alma, na sua vida, no seu coração, e uma pessoa chegou nele uma pessoa humilde e tal, que não tinha dinheiro, não tinha muita coisa, mas essa pessoa tinha $1, que era $1 de estimação, que estava na sua carteira, que a pessoa usava aquele dólar, e a pessoa falou: olha, eu tenho esse dólar assim, até como uma referência. Por quê? Porque eu não tenho muito recurso, eu não tenho as coisas, então eu uso esse $1 no meu bolso, mas eu quero doar esse $1 para esta obra, para que seja o começo de um grande empreendimento de Deus, né? E daí, a partir daí, ele viu que era hora de fazer os projetos e começar. Se ele esperasse juntar todo o dinheiro, isso nós estamos falando da obra de Deus, se esperasse juntar todo o dinheiro, a obra de Deus nunca iria se realizar, nunca iria se realizar. Então, a partir dessas palavras, ele começou a construir, a projetar, a chamar gente, a chamar jovens, a chamar pessoas, fazerem parte da sua comunidade, a rezarem, a pedirem a Deus, e também a fazerem mutirões e de reconstruções, e acharam terreno, e depois conseguiram a compra daquele terreno, e Deus foi abrindo as portas, e olha onde está hoje, né? Então, a graça de Deus, ela vai crescendo à medida em que você vai dando os passos. Não tem como Deus derramar um monte de dinheiro sobre a obra dele e falar assim: agora começa porque você tem dinheiro em abundância sobrando. Não, a gente sempre começa do nada. Se você pegar Dom Bosco, ele começou do nada. Se você pegar toda a vida dos santos, eles começaram sem nada. São Padre Pio começou sem nada. Quantas obras sociais e hospitais hoje que são construídos em sua homenagem, em sua honra, para dizer que através da obra dele se iniciou uma obra social maravilhosa, né? São Felipe Neri, que começou, né, os oratórios também, começou do nada ou sem nada. E Deus vai providenciando, Deus vai derramando as suas graças à medida que a fé vai se estabelecendo. Então é isso que aqui está falando, né? A prata e o ouro me pertence, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, porque houve, tá? E lá depois essa casa teve ampliações, então ela ficou grande novamente, tá? Inclusive lá perto de Jesus o templo se tornou vultuoso novamente, se tornou depois das reformas no templo, tá? Mas essa época todo o povo de Israel conhecia o templo e conhecia a história do templo, o templo construído por Salomão, que era magnífico, que era gigantesco e que era ouro por todos os lugares, que era feito tudo do bom e do melhor. Então o templo tinha aquela parte assim de brilho, né? De brilho das coisas de Deus e também do brilho humano. E o povo aqui estava desanimado, até porque a construção ou a reconstrução desse novo templo era de muita humildade,
muito menor do que era o primeiro, né? Com muito mais dificuldades, porque naquela época eram colocados pedras sobre pedras, né? Eram pedras que iam sendo colocados para a reconstrução. Os templos, e o que era feito era construções de pedra, pedras gigantescas que eram lapidadas para ir colocando na construção do templo. Então Deus dá essa palavra aqui para eles, para falar: prata e ouro me pertencem, oráculo do Senhor. Quer dizer, a prata e o ouro, né, tudo pertencem a Deus. O povo não se preocupar com essa parte, mas o povo trabalhar, porque Deus iria estar com ele. As profecias contidas em seu livro são dotadas, né, de 520, que corresponde ao segundo ano do reinado de Dário I. Basicamente, os profetas Ageus podem ser organizadas em 4 mensagens. O chamado, ele chamou o povo para reconstruir o templo, tá? É um chamado, né? Ele chamou o povo para reconstruir o templo, mostrando a importância de abandonarem negligências em que se estavam, né? No capítulo 1 ele vai fazer isso, tá? Do versículo 1 até o 15, é chamar o povo a reconstrução do templo. O profeta Ageu falou sobre as bênçãos de Deus que seriam derramadas e o potencial de uma glória maior que haveria no novo templo. Então, a segunda parte, né, dessas mensagens, a segunda parte da sua mensagem era justamente que a glória de Deus queria se manifestar nesse novo templo, era até maior que a primeira. Por quê? Porque na primeira, Salomão construiu com exércitos, de gente ajudando. Davi já havia providenciado uma montanha de riquezas para que o templo fosse construído, e Salomão era um homem inteligente que adquiriu riqueza em tantas outras nações também para ajudar na reconstrução. E agora não, agora as pessoas iam reconstruir com suas próprias mãos, desde o nada, né? Desde o nada as pessoas iam reconstruir esse novo templo. Então Deus falou através do profeta Ageu: não se preocupe, tá? Então leio isso no capítulo 2, tá? Não se preocupe, porque a glória do segundo templo será maior que a primeira. Quer dizer, o primeiro era maior, o primeiro tinha mais ouro, o primeiro tinha aquela glória humana, mas a glória de Deus iria se manifestar de uma maneira forte, de uma maneira gloriosa, de uma maneira potente, justamente nesse segundo templo, porque era a reconstrução, tá? Como Jesus que veio, né? Deus fez o homem, colocou ele no jardim do Éden para que nós vivêssemos num estado de santidade, como vivia, né, no estado de santidade original. Adão e Eva, né, viveram no estado de santidade original. Tudo que se atribui a Maria, por exemplo, se atribui a Eva antes do pecado. Ela estava no estado original. No estado original, ela era pura, ela era imaculada, ela era santa, ela era tudo. Tudo que Deus criou, ou melhor, que Deus depois criou em Maria, Eva já era assim. Deus nos criou, o homem também, né? Por isso que Jesus é o novo Adão, por isso que Maria é a nova Eva, por isso que Jesus veio para resgatar aquele primeiro homem que recebeu tudo de Deus e que perdeu. Então foi um resgate. Então o resgate é muito maior, tá? Maior ainda, por quê? Porque o homem estava caído, desviado, o homem estava na lama, então teve que mudar toda essa situação de vida de nós seres humanos através da vinda do Senhor. O profeta Ageu ressaltou as bênçãos futuras de Deus para o povo que havia se corrompido, né? O povo que havia se desviado, o povo que havia se distanciado. Está isso em Ageu 2, tá? Depois vocês recebem esses slides. Está isso em Ageu 2, de 10 a 19.
leia por parte ali no profeta Ageu, para que você possa ir entendendo bem. Ageu também profetizou sobre a promessa de Deus acerca da vitória do seu povo sobre as nações. Na ocasião, Zorobabel, neto do rei Joaquim, era o representante da casa real. Então vocês vejam que o próprio que Zorobabel era de uma descendência real, tá? Era da descendência real, por isso que já veio ele veio como um governante justamente para profetizar, para profetizar aquilo que iria acontecer com a nação. Então, é só isso que é o livro de Ageu, né? Dois capítulos, o primeiro e o segundo, um profeta com não tantos escritos, mas com um conteúdo maravilhoso para uma época em que o povo de Israel necessitava tanto. Eu quero pegar com vocês agora um pouco sobre o livro de Zacarias, tá? Livro de Zacarias. Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu, tá? Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu. Abra ali a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Fala aí sim, ó. Primeira parte, né? No 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: o Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Dize a este povo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, a primeira grande parte do livro de Zacarias é justamente sobre só um pouquinho aqui, livro de Zacarias, ótimo, peguei aqui. A primeira parte sobre o livro de Zacarias é justamente sobre a conversão do povo. Então ele diz aqui, ó, diz o Senhor dos Exércitos: voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, palavra do Senhor: voltai a mim, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora chamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, deixai os vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção nos meus avisos, oráculo do Senhor. Onde estão os vossos pais? Podem, porventura, os profetas viverem eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que entreguei aos seus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados junto aos vossos pais. Por isso, vossos pais caíram em si mesmo, confusões, confessaram. O Senhor dos Exércitos tratou-os como tinha resolvido proceder convosco, segundo os vosso proceder e as vossas obras. Quer dizer, o que o profeta está falando aqui? Que justamente os profetas antigos, né, os antigos profetas, Deus levantou muitos profetas para avisar ao povo dos acontecimentos ruins se eles continuassem na vida de pecado sem voltar a Deus.
E aqui o profeta, Deus está falando através do profeta Zacarias, né? Voltai a mim de todo o vosso coração. E a parte muito importante que Deus está falando, voltai a mim e eu voltarei a vós. Quer dizer, a pessoa que se distanciou do Senhor, à medida em que toma a iniciativa de voltar a Deus, Deus volta a ele. A pessoa que se desviou do caminho de Deus, quando toma a iniciativa de voltar a Deus, Deus também toma a iniciativa de voltar àquela pessoa. Deus toma a iniciativa de retomar a amizade, a comunhão com Ele antes que a pessoa tinha, o que a pessoa tinha antes de cair, antes de desviar, antes de apostatar, né? Quantos nos dias de hoje que se desviam, que largam a fé, que apostam da fé, que se desviam da palavra de Deus, que desviam-se da igreja, que desviam-se dos compromissos do seu batismo. Queridos, a primeira parte do livro do profeta Zacarias, né, é feito de 14 capítulos, tá? O livro do profeta Zacarias, que consta aí mais ou menos da mesma data de Ageu, eles eram contemporâneos. Então, estamos falando da mesma data. Então, ele consta de 14 capítulos, tá? Para dar para vocês uma visão geral, 14 capítulos. Nesses 14 capítulos, do capítulo 1 até o 9 é chamado uma primeira parte. Depois do capítulo 9, até o capítulo, do capítulo 1, capítulo 8. Aí do capítulo 9 ao 14 é chamado de uma segunda parte do livro, tá? Por quê? Porque o livro do profeta Zacarias, ele é provavelmente escrito entre um tempo de mais ou menos 40 anos. Então o profeta ele data mais ou menos aqui nos primeiros capítulos no ano 520 a.C., e lá no final data mais ou menos do ano 480 a.C. Então o livro do profeta Zacarias, que nem eu falei, é um livro de grandes profecias, tá? De grandes profecias que é falado, que precisa ser assim de um tempão para que a gente possa ver todas essas profecias, porque elas têm muitas ligações, tanto com Daniel, tanto com Apocalipse, com Jesus Cristo, que cita algumas vezes, tá? Alguns procedimentos de Jesus são por causa do livro do profeta Zacarias. Alguns procedimentos, sim, já nós vamos ver o procedimento, por exemplo, lá, ó, se você quiser pegar pega o capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, ó, capítulo 9, deixa eu pegar aqui com vocês, capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, tá? Capítulo 9, versículo 9. Fala assim: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilas, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumentinha, tá? Então, eis que vem o quê? O teu rei, né? Eis que vem o teu rei. Ele vem montado num potro, ou num jumento, num jumentinho, né? Num jumentinho, filho de uma jumentinha. Isso você pode pegar, Mateus 21:5, tá? Vamos pegar ali, Mateus 21:5. Mateus 21:5. Mateus 21:5. Ache comigo aí na sua Sagrada Escritura. Mateus 21:5. Ótimo. Dizei à filha de Sião:
eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho que leva o jugo, filho da que leva o jugo. Zacarias 9, 9. Então, tanto ali, como também em outras passagens, Jesus é retratado aqui. Lembra daquela entrada do Hosana Rei? É justamente esta passagem aí de Zacarias, né? De Zacarias 9, 9, é justamente esta passagem aonde Jesus entra com um jumento, né? Entra em Jerusalém com um jumento e o povo aclama, né? Hosana Rei, Hosana Ha. Se você pegar também João 12, 15, também retrata. Então, o profeta Zacarias, ele profetiza muitas outras coisas também. Aqui, ó, Zacarias 11, 12 e 13. Pega comigo ali. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Eu disse-lhe, dai-me o meu salário, e o julgueis bem. Ou então retendo. Eles perguntaram apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de pratas pelo meu salário. Versículo 13. O Senhor disse-me, lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Lembra que quanto Jesus foi vendido por Judas? 30 moedas de prata. Da onde que veio o dinheiro? Do tesouro do templo. Do tesouro do templo. Sim, eles compraram para que Judas traísse Jesus. Então, muitas passagens foram usadas. Então, o profeta Zacarias, ele que eu falei, as primeiras, ele traz 8 sonhos, tá? 8 sonhos. Então, que é chamada aqui de visões, tá? Então, na primeira parte, a primeira parte da exortação é uma exortação forte à conversão, tá? A exortação de Isaías, né? Oráculo do Senhor, retornai-vos, né? Retornai a mim e eu retornarei a vós. É um chamado de Zacarias ao povo para que haja conversão. Depois vocês podem ler do capítulo 1 ao capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, são as visões, tá? Então são 8 visões, visões de Israel e visões da igreja, porque a igreja é o novo Israel. Quando a gente está lendo sobre Israel no Antigo Testamento, a continuação de Israel é a nossa igreja. Então a nossa igreja, a igreja católica, é a continuação do povo de Israel. A continuação de Israel é a igreja. Então, do capítulo 1, capítulo 6, tá? Ele vai falar de 8 visões. E essas 8 visões, elas são recuperadas, inclusive com elas muito parecidas, no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele vai falar de algumas visões, justamente dessas visões que vêm do profeta Zacarias, tá? O profeta teve, nessa época, essas visões. Quando você pega ali, ainda no capítulo 1, você tem ali no versículo 7, os cavaleiros, tá? Então, é a primeira visão, do capítulo 1, versículo 7. Só um pouquinho que eu vou recuperar aqui com vocês. Versículo 7, né? Então, no 24º dia do 11º mês, do mês de Sabate,
do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos. Então, a palavra de Deus, ela é dirigida ao profeta, né? Como todos os outros profetas, ao profeta Zacarias nesses termos, tá? Nesses termos. Tive uma visão durante a noite. Essas oito primeiras visões, né? Ele relata nos primeiros 6 capítulos, ele relata 8 visões que ele teve de Deus. Deus deu a ele 8 visões. Para um tempo presente, que nem eu falei, a palavra de Deus, ela tem duas conotações fortes, que ela é literal, ela é para um tempo presente, ela é para um tempo que o povo está vivendo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, para o tempo nosso, as profecias de Zacarias também pode ser aplicado? Sim, pode. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é para o tempo em que nós estamos vivendo e falando dela, porque ela é uma palavra viva. Uma palavra viva quer dizer, o seu autor está vivo, Deus está vivo. Então a palavra de Deus é uma palavra viva, o Espírito Santo está vivo em nossa vida, em nosso coração. E ele age nos momentos em que justamente nós estamos falando da palavra de Deus. Então tive uma visão, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Tive uma visão, né, disse Zacarias, tive uma visão durante a noite e percebi entre as murtas, né, as plantas do fundo do vale, aquelas plantas pequenas, um homem montando num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos rucos, alazões e brancos. Eu perguntei, meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me, vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu, estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Tá vendo? A profecia não é só local, é para a terra inteira. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que permanecia entre as murtas, acabamos de percorrer toda a terra e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse, Senhor dos exércitos, até quando ficareis inacessível a sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estais irritado contra elas. 70 anos é justamente o tempo que nós estamos falando. Que do tempo, o templo deixou de existir de 1586 ou 87, tá? 1587, até o ano 515. Tá? Até o ano 515. Então, se você contar esse tempo, são 70 anos. É o que se conta aqui na profecia. Tá? Os 70 anos que Deus estava irado, disse o profeta, ou melhor, o anjo, que Deus estava irado contra o povo de Israel. Os 70 anos do cativeiro. Tá? Então, nunca esqueça dessa parte aqui. O anjo do Senhor diz, Senhor dos exércitos, até quando ficarei? Versículo 13, o Senhor respondeu ao anjo que me falava, e disse-lhe, boas palavras cheias de consolação. O anjo disse-me, proclama o seguinte, eis o que diz o Senhor dos exércitos, estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião, porém sumamente irritado contra as nações que viveram despreocupadas, tá? Estou animado, porque o povo já estava motivado, reconstruindo, refazendo, o povo estava recomeçando. Então Deus disse, ó, estou feliz, estou animado, estou com o povo que está refazendo sua vida, seu coração, que está refazendo seu templo, que está refazendo sua casa, que está refazendo suas vidas, suas famílias, sua nação, né?
estou irritado, né? Irritado com aqueles que estão dormindo, que estão deixando a vida passar, sabe? Uma coisa muito interessante na nossa vida espiritual que a gente tem que aprender, que para ir para o céu, você precisa fazer algo. Para ir para o céu, você precisa fazer algo. Não é só você existir nesse mundo e você já está salvo, ou estou salvo. Não, para ir para o céu nós precisamos fazer algo. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. Se você torna a sua vida completamente inútil, sem nenhum significado, sem nenhuma missão, sem nenhum sentido, você está caminhando justamente para o inferno. Ah, eu não sou grande pecador, não sou grande pecadora, eu não faço isso de errado, eu não faço aquilo, eu não faço tal coisa, mas a minha vida é sem sal, é sem sentido, não tem sabor, não tem nada de novo, eu não procuro a vida de oração, eu não procuro ajudar alguém, eu não procuro fazer algo por alguém, eu não procuro levar a palavra de Deus para alguém, eu não procuro mudar a vida de ninguém, eu não procuro que o reino de Deus aconteça, porque o reino de Deus ele acontece em nós primeiramente, e nós temos que transmitir o reino de Deus às outras pessoas. Então Deus fala para o profeta através dos seus anjos que ele está feliz com o povo que está retomando a vida, que está retomando a construção, que está refazendo sua vida, está refazendo seu templo, refazendo sua caminhada, e profundamente triste com as nações que os anjos percorreram o mundo inteiro, que os cavaleiros percorreram o mundo inteiro, e que aquela nação está inerte, que aquela nação não faz nada, que aquela nação não tem iniciativa nenhuma, que aquela nação, eu só quero paz e tranquilidade, eu só quero viver uma vida tranquila, não quero me envolver com nada, eu não quero falar das coisas de Deus, que vai que as pessoas não gostem. Se não gostar, paciência, nós estamos nesse mundo em missão para falar do reino de Deus, para trazer o reino de Deus, para dizer que este mundo tem um Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos aceitar, que nós precisamos viver, que nós precisamos caminhar com Deus para sermos salvos, tá? Então esta palavra de Deus, ela é muito importante para nós, é muito importante para a nossa caminhada. Então, primeira visão está ali no versículo 7. Segundo capítulo, segunda visão, os chifres e os ferreiros, tá? Os chifres simbolizam um poder, uma nação poderosa, tá? Então, quando Israel fala eu vejo aqui 4 chifres, por exemplo, são 4 nações, né? Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Então 4 chifres são 4 nações poderosas, tá? O chifre era um símbolo do poder, tá? Um símbolo do poder. Quando uma nação era muito poderosa, né, quer dizer que ela era muito, que o chifre dela era grande, tá? O chifre dela era grande. Parece dar um outro sentido, mas não, mas era assim que se interpretava mesmo. Terceira visão, o medidor, tá? Aí tá no versículo 5. No versículo 5. Quarta visão, no capítulo 3, a veste de Josué. Essa aqui também leiam para que vocês vejam que aqui Deus vai falar justamente sobre o sacerdote, sobre o sumo sacerdote que está com sua veste suja, que é justamente aquilo que ele falou no começo: volte para Deus de todo o seu coração, com toda a sua vida. A veste suja significa contaminada com o pecado. Então aqui fala do sacerdote que está, e que Deus mesmo ia dar uma veste nova, que Deus mesmo ia revestir ele de uma nova veste. Então leia também, no capítulo 4 está a quinta visão, no capítulo 4, tá? As lâmpadas e as oliveiras. As 3 palavras relativas a Zorobabel, tá? No capítulo 5 está a 6ª visão. No capítulo 5, versículo 5, está a 7ª visão.
tá? Está a sétima visão. E no capítulo 6 está a oitava visão, né, dos carros, né? Eis que 4 carros saíram de dentro da montanha e tal. Então, leiam isso para que vocês possam entender e compreender. Aí, a palavra de Deus, né? No capítulo 8. Então, aqui entra no capítulo 8 uma perspectiva messiânica, uma perspectiva futura, tá? Então, aqui tem certas visões, e essas visões, elas têm certas comparações. Aí na Bíblia de vocês, se você olhar ali no rodapé, vai ter muitas comparações também com visões apocalípticas, tá? Visões de futuros. No capítulo 8 fala assim: a palavra de Yahvé dos exércitos foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse Yahvé dos exércitos: experimento por Sião um grande ciúme, em seu favor um grande ardor. Um grande ciúme quer dizer um grande amor, um grande zelo, um grande cuidado. Deus experimenta por Sião. Sião é quem? Que nem eu falei, existe a nação de Israel do Antigo Testamento, e nós somos o novo povo de Deus, né? Diz Eustíquio. Nós somos o novo povo de Deus. A igreja é o novo povo de Deus. Então nós somos o povo. Então Deus sinto, né, um grande ciúme, um grande zelo, um grande amor, um grande carinho em favor, um grande ardor, quer dizer, um grande calor, com um grande amor que eu amo. Assim disse Yahvé: voltarei a Sião. Aqui já está falando de uma segunda vinda de Jesus. Porque como que Deus vai voltar? Né? Jesus já veio uma primeira vez, como muitas profecias anunciou. Jesus já veio uma primeira vez. E aqui se fala assim: assim disse Yahvé, assim disse Deus. Voltarei a Sião, quer dizer, voltarei à nossa cidade. Voltarei a nós. Fala de uma segunda vinda. E habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade das fidelidades e da montanha de Yahvé dos exércitos, montanha santa. Então, aqui fala de uma nova Jerusalém. Vocês sabem que existe uma Jerusalém hoje, uma Jerusalém que a gente estuda, e lá no Apocalipse fala, né? Você vai pegar o Apocalipse 21. Então, no Apocalipse 21 vai falar de uma nova Jerusalém que é descida do céu, a nova Jerusalém que nós vamos morar, ruas de ouro, mar de cristal. Então já vai falar de todo o espetáculo, de toda a beleza que é a nova Jerusalém, tá? Então fala da antiga Jerusalém e fala da nova Jerusalém, que você pode também. Aí, que eu falei, a partir do capítulo 9, então entra a segunda parte, né? A nova terra, tá? A nova parte, o Messias, tá? O restabelecimento de Israel. Aí vem a parte, o capítulo 10, a fidelidade de Yahvé, a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, a libertação e retorno de Israel, né? A libertação e o retorno para a sua terra, para a sua casa, para reconstruir, para refazer, tudo isso que eles estão falando, os dois pastores, tá? Essa parte, inclusive, vai falar muito de Jesus, tá? Que Jesus é o bom pastor, que você vai ferir o pastor e vai dispersar as ovelhas. Jesus vai usar esta palavra, Jesus vai usar esta palavra no Novo Testamento, justamente que ferirão o pastor e vão se dispersar as ovelhas. Capítulo 12 é a libertação e renovação de Jerusalém, né? Libertação e renovação de Jerusalém. Então, capítulo 12, versículo 9 fala assim: e acontecerá naquele dia que eu procurarei destruir todas as nações que avançaram contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre a casa dos habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. E eles olharão para mim quando aqueles que eles transpassaram, eles o lamentarão como se fosse a lamentação de um único filho. Eles o chorarão como se chora sobre o primogênito. Então aqui, né, está falando justamente, derramarei as promessas, né, sobre a casa de Davi. Lembra que as promessas de Deus vinham sempre a Davi e a sua descendência? A descendência de Davi é Jesus. Então Jerusalém teve sempre esta promessa de Deus restabelecida. Aí vem o capítulo 13, versículo 5, que fala assim:
Cada um dirão: não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhes dirão: que essas feridas de teu peito? E eles responderão: aqueles que recebi na casa de meu amigo. Aqui está falando, é uma profecia a respeito de Jesus. Jesus está falando, olha, o que dirão quando virem as feridas, né? Que dirão essas feridas do teu peito. Lembra das feridas do peito de Jesus? Aqui uma profecia sobre o sofrimento de Jesus. E Jesus vai falar: é as feridas que recebi na casa dos meus amigos. Porque quem que era amigo de Deus eram os judeus que receberam o favor, os judeus que receberam a graça, os judeus que receberam o nosso Senhor, os judeus que receberam de Deus todos os favores e as bênçãos que foram reconduzidos para a sua terra. E é eles que causaram as feridas em Jesus, né? Que feriram o primogênito de Deus, o Filho único de Deus. Aqui versículo 14, o capítulo 14, o combate escatológico, né? Escatológico, escato é o futuro, tá? E lógico, logia é o estudo do futuro, o estudo das profecias messiânicas, as profecias futuras, né? Então aqui fala justamente do esplendor de Jerusalém. Lembra que eu falei que é para buscar lá no capítulo, no final do Apocalipse? Porque aqui também vai falar do esplendor de Jerusalém, do esplendor da Jerusalém celeste. Existe a Jerusalém terrestre e nós vamos morar na Jerusalém celeste, que é aquela que desce do céu até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, muito obrigado por esta noite que vocês estão aqui estudando conosco a palavra de Deus. Colocamos diante de Deus tudo aquilo que nós estamos estudando. Leiam agora o livro, tanto de Ageu, quanto do profeta Zacarias, tá? O livro de Ageu, o livro do profeta Zacarias, são os livros do final da reconstrução, né? Do final do cativeiro, que culmina com a reconstrução de Jerusalém do templo, mais ou menos datado ali de 500 anos antes de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter este coração sempre aberto à palavra de Deus, que a palavra de Deus faça morada em nossa vida, em nosso coração, nos dê a sua paz, o seu amor e a sua saúde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.